Doutor, tem um negócio que faz 1 ano que eu não conto pra você. E eu preciso te contar. Vazava dela aquela tensão, aquela angústia. Em 1 mês ela não teve mais crise de pânico. Qual foi o caso que você pegou de uso de remédio que te chamou mais atenção? Usei errado? Eu peguei uma vez um rapaz com toque grave com 48 comprimidos. Eu não estou falando hiperbolicamente, 48. E hoje é um paciente nosso que toma 2 comprimidos por dia e faz neuromodulação, faz o neurofeedback. E a pessoa mais querida, que ele não tocava na gente. Ele não tocava em maçaneta. Ele foi para consulta assim. Só tocava nos 48 comprimidos dele, mais nada. A mãe que botava. Olha isso. Não, você ganhou de mim, mas assim... Tô te falando porque eu vi coisas... Não tenho inveja de você ter um caso... Não. Eu fiquei triste. Eu fiquei tão triste. Quando eu olhei aquilo, eu falei... Gente, era mais demais. Ele não tinha vida. Teve um caso até recente. Que... Não do ponto de vista de comprimidos, mas assim... A sensação que deu que o paciente... Que quem cuidou do paciente... É que na realidade ele passou por várias pessoas. Então parece que ele trazia uma herança de cada médico. A herança era um remédio. Ninguém revia. Ia só colocando mais um e mantendo o outro. Exatamente. Então assim, a paciente estava usando... Acho que 3 tipos de antidepressivo. Nos seus horários, né? 2, 3 vezes por dia. Ele estava usando muito benzodiazepínico. Sabe? Que é totalmente contraditório. Exato. O benzodiazepínico é depressor. Pois é. E tinha um antipsicótico. Assim, era uma bagunça. Era uma bagunça. E eu olhei aquilo, e até o pai antecedeu. E falou assim, olha, doutor, ele tem problema de adicção, de dependência. Eu falei, meu Deus, e deram todo esse remédio para alguém que tem uma tendência em abusar de substâncias? Fui conversar com ele. Falei, doutor, mas todo mundo fala que ele é bipolar. Que ele tem transtorno bipolar. Falei, isso aí vamos ver se é mesmo ou não. Porque a hora que ele me falou isso, eu vi aquele monte de antidepressivo, eu falei assim, olha, sinceramente... Se ele é bipolar, já tá em euforia delirante, com tanto... Não surtou até agora. Não pode ser. Tá estranho, não teve virada maníaca e tal. Aí quando ele entrou, coitadinho, ele tem um TDAH tão intenso que deixou ele vulnerável para dependência. Que tem maior risco. Sim. E assim, extremamente... Saiu fora do padrão da família, julgado. Aí entrou na adicção. Só que quando ele tinha a mania, eu fui conversar com ele. Não era mania, ele tinha efeitos de alteração eufóricos relacionados à substância excesso que de ele substância. usava, a droga que ele usava. Aí, só que felizmente ele estava na minha frente bem. Aí eu fui ver TDAH muito intenso, principalmente só que assim, ele era intenso no subtipo hiperativo. Então ele teve certos avanços acadêmicos e nunca ninguém parou para prestar atenção. Ele é inteligente, ele consegue, quem tem TDAH Isso é um mito. Pode né? ser. Achar que todo TDAH é burro, Exato. Vai mal na escola. Eu fui bem razoável durante o curso. Aí quando eu falei aquilo, eu falei, deixa eu contar um negócio pra você. Esses remédios, tudo que você tem aí, provavelmente a gente vai tirar tudo, porque agora já vamos fazer isso. E daí, 10 dias depois, você gostou de tratar TH que funciona rápido, né? É verdade. O metabolismo dele também é acelerado para responder. Aí assim, doutor, eu tô bom, cara. Agora eu vou conseguir dar continuidade nos meus projetos, que ele era aquela pessoa inteligente para tudo, mas não concluía nada. Iniciava e parava, Entendeu? Agora tô focado e tal. Então foi um exemplo recente de alguém que usava mais de 10, 15 comprimidos, 48 não. 48. E era uma bagunça. E todos os colegas anteriores a mim, parece que eles foram pegando assim, transtorno bipolar, depressão, ansiedade. Não revê, né? Não revê o caso. É parte de uma verdade, que é uma mentira, e vai perpetuando aquilo, né? Até mesmo eu, assim, Alex, quando eu tô atendendo o paciente e não dá certo, às vezes eu falo assim, vamos fazer um seguinte? Você vai sair aqui da minha sala, acho que eu sou doido nessa hora. Entra de novo. Você vai entrar de novo, vou te cumprimentar como se eu nunca tivesse te conhecido. Porque alguma coisa na história eu não perguntei e o nosso convívio está fazendo passar batido. Então vamos fingir que nós não nos conhecemos. Você me perdoa, eu vou ter que fazer uma consulta do zero com você. Certo, doutor? Certo, por favor, sai da minha sala. Perfeito. Aí volta e cumprimento. Vem uma coisa que ele deixou de falar ou você deixou de perguntar.
Ah, doutor, na verdade tem um negócio que eu nunca te contei. Então, assim, a história, o diagnóstico, a história de vida, ou o que anda fazendo de errado não conta. Muitas vezes. Muda tudo. Eu sempre disse para o Alex, o paciente mente. Não porque ele quer mentir. É porque ele simplesmente acha, mas eu não sabia que tinha que dizer isso. Isso eu não achava que tinha que dizer. Eu não achei que isso fosse importante. Entendeu? Não é maldade. Então, se a gente não tiver aquela coisa de perguntando devagarzinho, focando muito, muito detalhe, se perde. Teve um caso muito... Assim, uma mulher que eu cuidava há mais de um ano não melhorava as crises de pânico dela. E tinha um rapport legal, uma conexão. Até que chegou um dia, eu nem pedi pra fazer isso aí. Ela assim, doutor, tem um negócio que faz 1 ano que eu não conto pra você. E eu preciso te contar. E eu falei, tá bom? Fale. O que é? Dela desabafou que ela tinha pego uma doença, um HIV, e ninguém da cidade sabia, e ela pegou e ficar com aquilo. Alex, ela contou aquilo pra mim. Ela assim, vazava dela aquela tensão, aquela angústia, foi libertador pra ela, né? Demais. Em 1 mês ela não teve mais crise de pânico. Que era o medo dela. Tirei o remédio dela. Nunca mais procurou, deve estar bem. Então, quem está fazendo tratamento, confie no seu terapeuta, confie no seu médico. Que muitas vezes não é o que entra pela sua boca, é o que sai dela. Isso alivia a alma, libera a tensão no corpo, na mente e, por vezes, cura. Você falou um negócio maravilhoso que eu acho que é Mateus, na Bíblia. Que fala alguma coisa parecida, que o que entra na boca a gente sabe exatamente e sabe até por onde sai. Sim, Paulo em Romanos falava. O que sai, é Paulo? Isso, na carta de Romanos. O que sai, aí é outra história. Jesus falou isso também, Mateus. O que sai é o que realmente pode determinar muita coisa. Tem um versículo que diz assim, confesseis vossas causas uns aos outros para serem curados. Exatamente. Então, quem acha que psicoterapia não está na Bíblia, tá. Confessar minha situação pro Alex. Porque isso gera um movimento de caos para cosmo, né? De desordem para a ordem. Exatamente. E por vezes cura. E esse olhar, né? De não julgamento, né? A gente tem um discurso nosso que a gente fala, a gente nunca quis ser juiz. É verdade. Porque a gente não está aqui para julgar você. E isso já dá um relaxamento muito grande para esse paciente. Né? E o nosso papel ali não é julgar nada, é acolher e trabalhar. O que vier, né? Tem até um ditado que fala, será que isso que eu faço está errado? A partir do momento que você não teve ressaca moral no dia seguinte, segue o seu caminho, sabe? Eu acho que a gente tem que ter um pouco disso. E quando a gente tem mais médicos como você, como Ana, e terapeutas que possam ajudar, é libertador. A gente vai tirando vários sintomas, né?